Bom, gente, vamos falar de fundo do poço, fundo de poço, como vocês acharem melhor, ou situaçãozinha desafiadora, né? Eu acho que tem momentos da vida, quem nunca passou por um fundo de poço, talvez, né? Não tô desejando, mas eu acho que a vida, ela é esse movimento, ela não é uma linha reta e é muitas vezes altos e baixos, né? Mas quando eu tô falando de fundo do poço, eu tô falando daquele momento que a gente parece que faz e nada muda. Sabe aquele momento assim que você caminha e que quando você acorda, você não vê a hora de dormir pra acordar e ver se a situação tá diferente, e aí você acorda no dia seguinte e a situação ela continua do mesmo jeito. Então não tô falando de altos e baixos, aquele dia que você acorda meio mal-humorado, ou que você não sabe o que quer da vida, ou que você tá passando por uma crise existencial. Eu tô falando de momentos da vida que a gente passa, que são muito dolorosos e muito difíceis de sair do lugar, né? Parece que a gente não vê um novo cenário, um novo amanhecer, a coisa mudar. E eu tava refletindo sobre momentos da minha vida que foram fundos de poço, assim. Eu passei por 3 fundos de poço na minha vida, assim. 3 momentos extremamente dolorosos e que parecia que não ia mudar, que não ia chegar um dia que aquela situação ia passar. Então, um primeiro momento, assim, fundo de poço foi quando a minha filha faleceu. Eu já contei aqui no canal, né, a superação, a morte da Alexia. E eu me lembro que quando eu voltei pra casa, assim, do velório, que eu vi aquele berço vazio e que ela não ia voltar. E aqueles dias, assim, por mais que eu tentasse ir trabalhar ou seguir a vida, parece que aquele limbo, aquela sensação de não saber como lidar, de não saber o que fazer, não mudava, assim. Eu cheguei num momento, assim, que nem comer direito eu não comia, e eu chegava a tomar aquele sustagem, né, que aquele alimento lá em pó, nem sei se é bom, mas eu tomava aquilo porque eu não tinha apetite, assim, eu não tinha fome, aquele momento que a gente perde a esperança, sabe? Segundo momento fundo de poço, assim, que foi muito difícil, não tô falando em ordem cronológica, tá? Foi quando eu já contei pra vocês que eu quebrei o meu negócio de confeitaria, então eu passei pelo divórcio, tava com 2 crianças pequenas na fralda, recebi ordem de despejo da casa que eu morava de aluguel, fiquei ali desempregada, com nome sujo, com mais de 50 mil reais em dívida. E aquele momento da vida, assim, ele foi um momento, assim, que eu cogitei até tirar a minha própria vida, porque eu não imaginei que eu ia conseguir transcender aquela situação. Parece que eu dormia e acordava e todos os dias era aquela mesma situação. Como que a gente vai comer amanhã? Como que eu vou ganhar dinheiro agora? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou sustentar essas crianças? Como que eu vou ter estrutura emocional para contar história? Porque eu sempre fui essa mãe de pequena de contar história, de assistir filme, Frozen, Harry Potter e todos os filmes possíveis, de jogar Uno com as minhas filhas. E eu mal tinha estrutura emocional pra lidar com as pessoas me ligando, cobrando, querendo dinheiro que eu não tinha dinheiro nem às vezes pra comprar comida. Então ali foi um momento assim de fundo de poço, que eu dormia e acordava e eu sempre tava naquela realidade, parece que aquela realidade ali não ia passar, e foi bem desafiador. Bem, eu tava doente nessa época, eu tomava remédio controlado, remédio faixa preta para ansiedade, eu tinha transtorno de pânico, eu tinha crises de pânico, que eu ia pro hospital, eu perdi o movimento do pescoço para baixo, eles enfiavam agulha no meu pé para ver se eu sentia ou não sentia. Então assim, eu perdi a voz. Olha, gente, foi aquele momento ali foi trash, assim, eu achei que eu nunca mais ia conseguir sair daquele buraco, e era muito escuro lá, e eu não conseguia sentir esperança, não conseguia enxergar uma saída, tá? E um outro momento fundo de poço que eu vivi foi um momento que fizeram ali oficialmente um trabalho de, não sei pra quem acredita em energia, macumba, essas coisas, mas tinha um sapo na frente da nossa casa. Foi lá atrás, quando eu era casada, eu e o Alex, né, a gente casou lá atrás. E de lá pra cá foi um período assim muito difícil. A gente teve mais de 20 furúnculo em tudo quanto é parte do corpo que vocês podem imaginar.
eu fiquei desempregada. E a gente não tinha dinheiro nem pra pegar o ônibus e ir no centro, nas agências de emprego. E a gente morava em bairro, né? E eu saía do bairro caminhando até o centro pra levar currículo e nenhuma porta se abria. Parece que não tinha uma luz no fim do túnel, nada dava certo. Olha, gente, foi um momento bem desafiador e trabalhar é muito importante pra mim. Então ali eu me lembro que foi um período ali de falta de trabalho, um dos poucos que eu vivi, que me trouxe muita angústia, assim, não era por falta de bater nas portas, não era por falta de se levantar e ir atrás de emprego, mas fundo do poço é aquele momento que parece que você faz, e parece que quanto mais você faz, parece que você tá cavando um buraco e parece que mais você afunda, né? E aí quando você pensa que nada pode piorar, o negócio vai lá e dá mais uma piorada, e vem mais uma notícia, e vem mais uma coisa. Então, assim, momentos de fundo de poço é desafiador. Então, só tô compartilhando para dizer para vocês que eu tenho propriedade para falar de fundo de poço. Já visitei esse lugar algumas vezes, não muitas. E eu acho que em todas essas vezes, tanto um fundo de poço da morte da minha filha, que foi uma coisa que fugia do meu controle, a morte dela não é algo que eu podia prever e que me abalou profundamente, tanto quanto uma crise financeira muito grande e de saúde também, que eu tava muito ruim, que foi responsabilidade minha, aquela crise financeira, e tanto por uma situação ali quando eu ainda não era empreendedora, né, mas que eu procurava emprego e de ver todas as portas fechadas e de não ver uma solução e das coisas não acontecer. Então são 3 cenários diferentes, mas se eu pudesse mapear 4 hábitos que eu segui nesses 3 cenários que me ajudaram a sair desse fundo de poço, seriam esses que eu vou compartilhar agora com vocês, tá bom? Então vamos lá. O primeiro hábito que eu desenvolvi e que eu só aprendi no último fundo de poço que eu passei, que foi o lá da crise financeira, da ordem de despejo e viver de doação de comida, aquele fundo de poço. Nesse fundo de poço eu desenvolvi esse primeiro hábito, o hábito de não contar os seus problemas para os outros. Por quê? Porque eu era uma pessoa que toda vez que eu tinha um problema, eu ia lá e compartilhava no grupo das amigas, né? Eu contava para todo mundo, eu era um muro de lamentações, assim, eu vivia contando as minhas histórias tristes para as pessoas, tá? E eu não sei se você acredita em lei da atração, mas eu acredito em lei da atração e eu acredito que não existe espaço vazio, né? Aqui onde eu tô jogando essas palavras, existe uma substância viva, uma substância amorfa, e tudo que a gente fala é uma assinatura energética que a gente está compartilhando no mundo. Então a gente está vibrando aquilo que a gente está falando, né? Aquilo que a gente está compartilhando. E essa substância viva, ela tá captando tudo que você tá colocando aqui. Por isso que quando a gente para de reclamar, a vida melhora significativamente, né? Por quê? Porque a gente para de colocar coisa ruim pra fora, para de ficar resmungando e aí a coisa tende a melhorar. E eu era essa pessoa que todos os meus problemas, eu tinha essa necessidade de contar todos os meus problemas. Calma que vocês vão entender pra quem que a gente fala problema. Então, se eu tinha um problema no casamento, eu contava pra minha sogra, porque eu fulano isso e aquilo, contava pras amigas, porque o fulano isso, o fulano aquilo, e eu vivia falando daquela situação que eu não queria mais viver, mas eu falava pra todas as pessoas meio que já ficavam esperando, né, a melhora, e nada melhorava, e nada melhorava. E aí eu comecei a aprender sobre lei da atração nesse último fundo de poço, que falava, né, que a gente cria a nossa realidade com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente vê. E eu passava o dia inteiro falando do meu problema, meu Deus, vai vencer tal coisa, não tenho dinheiro pra pagar aluguel, nossa, cortaram minha luz. Eu ficava o tempo todo falando. E aí chega um momento que eu entendi, que eu comecei a perceber que tem gente que quer saber do nosso problema, não é pra nos ajudar, não. É só pra ter sobre o que falar. E é sempre assim, né? Quem tá do lado de fora sempre tem um pitaco. Porque se eu fosse ela, eu faria assim. Porque se eu fosse o fulano, eu faria assado. A pessoa tá ali com um monte de problema também, mas ela sempre acha que ela sabe a solução pro problema dos outros. E aí eu comecei a perceber que eu falava esse problema no grupo. Esse grupo de pessoas tinham as pessoas mais próximas delas, né? No caso da família e tal. E outras pessoas estavam falando também do meu problema. Então, além de eu estar jogando o meu problema nessa substância que cria realidades, outras pessoas também estavam compartilhando o meu problema. E sabe quando que eu fui perceber isso? Um dia estava eu andando na minha cidade de Natal e eu encontrei uma pessoa
junto com umas pessoas assim, conhecidas, que não eram íntimas minhas. E essa pessoa, a gente, oi, tudo bem? Como você tá? Ai, como é que tá? Tua situação melhorou? Aí eu, tipo, minha situação melhorou, não me lembro de ter contado pra essa pessoa nada da minha situação. Não, é porque a fulana de tal falou que comprou um fogão pra ti, porque tu tava sem fogão, e aí elas levaram umas comidas pra ti, que tu tava mal. Aí eu disse, caraca, tipo assim, tem mais gente sabendo da minha situação do que eu poderia imaginar. E aquilo ali me deixou um pouco desconfortável. E ali eu comecei a perceber que eu estava mais me atrapalhando, contando tudo pra todo mundo, do que ajudando. Porque eu falo, aquela pessoa foi lá, falou pra mãe, falou pra prima, e aquilo vira uma fofoquinha na família, em grupos, e aquilo vai se estendendo, e um monte de gente começou a saber algo que só aquele grupo íntimo que eu convivia sabia. Porque eu não tava ainda na internet contando, olha gente, tô sem isso, tô sem aquilo. Não. E aquilo ali eu disse, nossa, eu estou me dando um tiro no pé. Então, problema, a gente fala pra quem pode ajudar. Eu não tô falando sobre negar a situação, entende? Então, imagina que você recebeu um diagnóstico, uma doença, um câncer, alguma coisa. E aí você começa a ficar falando desse problema pra todo mundo. Você adianta falar de câncer com uma pessoa que não é médica? Uma pessoa... Não. A gente fala de problema com quem pode nos ajudar a resolver. E a partir daquele fundo de poço eu entendi que eu precisava fechar a minha boca, porque nem todo mundo que sabia do meu problema queria me ajudar, ou algumas pessoas que ajudavam queriam se engrandecer em cima da minha dor, porque algumas pessoas precisam que você esteja mal para que elas possam mostrar que elas são muito boas e estão ali ajudando, estão bem. Por isso que quando eu ajudo alguém, eu não falo, eu não comento, eu não mostro, não faço stories quando eu tô doando dinheiro na rua. Eu não preciso, tipo, mostrar, assim. Às vezes é bom pra gente inspirar outras pessoas, mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de compartilhar. E aí eu percebi também que se existe essa substância viva que cria a realidade o tempo todo, e a gente cria a realidade com aquilo que a gente fala, e se eu falo do meu problema e tem um monte de gente distribuindo o meu problema por aí afora, não era inteligente eu ficar nesse hábito de contar tudo pra todo mundo, porque era um hábito natural meu contar todos os meus problemas para todas as pessoas próximas da minha vida. Era fácil pra mim contar os meus problemas, as minhas dores. Então, eu comecei a fechar a minha boca. Eu comecei a... Ah, tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem uma passagem na Bíblia que acho que é Ana, né? Que pergunta, ai, Ana, tá bem? Eu acho que você não lembra o que aconteceu com ela, se foi o filho que morreu. Não, tá bem, tá tudo bem. Então, eu parei. Quando as pessoas dizem, ei, consiga dinheiro pra pagar o aluguel? Tá tudo certo, consegui, tá tudo certo. Ai, como é que tu tá e tal? Tô bem. Antes, quando a pessoa perguntava assim, ai, como é que tu tá? Nossa, só perguntar como é que tu tá, menina, já era uma brecha pra eu já, menina, que isso, que aquilo, que... Eu falava tudo. Então eu comecei a fechar minha boca, criar o hábito de não falar dos meus problemas pra todo mundo foi um divisor de águas naquela situação. E de fato, ali eu comecei a acreditar que de fato as coisas melhoram. Então eu parei de criar aquele problema. Eu parei de fazer aquele problema crescer. Por quê? Porque eu parei de falar. E aí, nisso também me veio muito o versículo da Bíblia, né? Na criação do mundo. Se a gente pegar o livro de Gênesis, está escrito assim, ó. Deus disse, haja luz, e o que aconteceu? Houve luz. Então, se eu passo o dia inteiro falando de problema, o que vai haver? Problema. Então hoje, quando eu tenho um problema, eu não fico me lamentando, eu foco na solução. Como que eu posso resolver esse problema, tá? Mas assim, não precisa focar, foca em parar de falar. Só você parar de ficar falando dos seus problemas, você já vai ver que você não vai ficar criando mais esse problema e ele vai parar de crescer significativamente. Isso me ajudou muito a sair desse buraco. Então, na morte da minha filha, também aconteceu isso, né? Eu falava muito, as pessoas queriam saber como é que eu tava, até porque nessa época eu tinha um blog que eu escrevia nesse blog, contava muito as coisas, né? E eu falava muito de Deus, as pessoas queriam saber o que eu ia pensar de Deus naquela hora que a minha filha tinha morrido, que Deus tinha tirado minha filha, enfim.
E aí eu tinha uma necessidade de falar, né? E aí eu fiquei mais quietinha, comecei a falar só na terapia. Então fazia terapia individual pelo CAPS gratuita, fazia terapia em grupo com outras mães que também perderam um filho, porque essas mães entendem a sua dor e elas vão poder te ajudar porque elas passaram por isso. É muito louco você querer pedir dica de mãe para uma pessoa que nunca foi mãe, que nunca viveu a maternidade na prática. Como que ela vai poder te, sabe? Ou você querer, de repente, sei lá, falar de uma dor que você tá vivendo com alguém que nunca viveu essa dor. Então, às vezes, a gente compartilha com pessoas que não têm propriedade ou autoridade para nos ajudar de algum jeito, né? Então, você querer resolver uma questão financeira com uma pessoa que não tem dinheiro. Então, assim, eu comecei a entender que eu me recuperava melhor quando eu falava nesse grupo, né? Porque tinha outras mães que perderam filhos, adolescentes, filhos pequenos e a dor que elas sentiam. Então, quando você compartilha com alguém que entende, que viveu aquilo, é muito melhor e muito mais fácil de você se sentir acolhido. E de você encontrar aí uma solução. Ou um especialista, né? Um médico não precisa ter câncer para tratar de câncer, mas ele estudou bastante para isso, ele se aperfeiçoou nisso e ele tem autoridade e propriedade para te resolver, né? Ajudar uma doença, ou uma terapeuta com um problema num casamento que tá, né? Agora, uma pessoa que nunca nem casou, você vai pedir conselho de relacionamento pra aquela amiga que fica com todo mundo, e aí ela vai te dizer, vamos pro bar, vamos beber, vamos sair, manda esse trouxa. Tipo, cara, a gente tem que, né? Então, pare de falar dos seus problemas, que você vai ver que isso já vai melhorar significativamente até como você se sente. Isso mudou como eu me sentia. O segundo hábito que eu desenvolvi e que eu desenvolvo até hoje e que eu trouxe pra minha vida, que me ajudaram a sair de um fundo do poço. Como que é o fundo do poço, né? O fundo do poço é uma energia de desespero. Você acorda cada dia desesperado pra ver se você tá um pouquinho melhor ou se alguma coisa melhor vai acontecer. Você procura aquela luzinha no fim do túnel, lá no alto do poço, que você quer sair dali e você não encontra um jeito. É desesperador. Eu me lembro dessa sensação de desespero quando eu comecei a tomar a medicação para ansiedade, depressão, né? Eu era uma pessoa muito triste, assim, meu mundo era cinza, eu chorava todos os dias, eu diria que ali foi uma situação mais difícil, assim. E quando eu comecei a tomar medicação, cada dia que eu acordava, eu observava como eu me sentia para ver se aquela tristeza tinha passado, né? Porque o meu cérebro tinha um déficit de produção de serotonina, que é a substância da alegria. E aí eu via que eu tava ainda com aquela angústia, com aquela tristeza. Aí no dia seguinte eu tomava e eu dizia, será que agora eu tô melhor? Até que eu comecei a sorrir de novo e eu vi, nossa, eu tô começando a melhorar. Então é uma ansiedade pra ficar boa logo, né? Pra resolver logo determinadas situações. E uma coisa, um hábito que me ajudou a sair desse lugar foi começar a cuidar de mim e fazer as minhas refeições tranquilas. Só faz uma refeição tranquila só não faz quem tá na correria, quem tá no desespero, quem tá na loucura. Quando você começa a parar, isso é muito mágico, eu sei que pode parecer muito bobo, tá? Mas lá no porão, eu não tinha ainda, assim, não fazia o café da manhã que eu fazia, mas quando eu comecei ok, eu tô aqui, né? E eu vou agora, o poder da presença, né? O poder do momento presente, eu vou tentar só por hoje me acalmar, porque a gente não atrai aquilo que a gente quer. O que é que a pessoa quer no fundo do poço? Ela quer melhorar logo de vida, ela quer dinheiro, ela quer saúde, ela quer. Só que a gente atrai aquilo que a gente é. A lei da atração diz que a gente é um imã. E tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente faz, cria uma assinatura energética no mundo e a gente vai atrair de acordo com aquilo que a gente está emanando. Então, se você passa o dia ansioso, emanando desespero, naquela ansiedade, isso vai emanar mais desespero e trava tudo, bloqueia tudo e nada chega, nada chega. Então, eu comecei a confiar, porque quando você faz uma coisa tranquila, você tá confiando. Quando você tá desesperado, você não tem fé, você não acredita, no fundo você não acredita que vai sair de lá. Então eu comecei a pausar, preparar o meu café com calma, tomar meu café com calma e comecei a cuidar de mim. Por quê? Porque a gente atrai aquilo que a gente é. E se o nosso corpo tá doente,
Se o nosso corpo não tem saúde, como que a gente vai atrair uma coisa boa? Então, primeiro a gente tem que começar cuidando da gente, que é o centro da nossa vida. E isso também aconteceu quando a minha filha morreu. Eu tomava ali o tal do Sustage, eu tinha dificuldade. Eu lembro que a minha sogra tirou férias pra cuidar de mim. Às vezes ela levava comida na cama, assim, que eu não tinha. A primeira coisa que acontece comigo é perder literalmente o apetite. Quando eu tô passando por uma crise muito grande ou um fundo de poço, assim, eu percebo isso, né? Era um desânimo muito grande, eu não sentia vontade de sair da cama. E eu me lembro de pessoas me dando comida na boca, assim, porque eu não conseguia. E quando eu comecei a me levantar, comecei a fazer a minha comida, comecei a devagarzinho a cuidar de mim, isso muda o teu campo vibracional, tá? E não adianta fazer uma vez, tenta fazer disso todos os dias. Só por hoje eu vou cuidar de mim, só por hoje eu vou fazer essa refeição tranquila, porque quando você senta na mesa e você faz uma refeição tranquila, você tá confiando que tá tudo certo, que eu tô suando aqui, gente, que as coisas estão bem. E quando você confia que as coisas estão bem em comportamento, você tende a baixar as resistências para que possíveis soluções aconteçam. E aí foi muito legal, porque lá no porão, quando eu comecei naquele desespero que eu tava lá na casa da ordem de despejo, que cortaram luz, cortaram água, eu tava muito desesperada, assim, muito nervosa, pensando como que eu ia fazer pra criar minhas filhas. E quando a gente foi lá pro porão, eu me lembro eu vou ver se eu tenho esse vídeo ainda, assim, minha filha, a Sofia, tinha uma mesinha rosa, e elas sempre gostaram muito de desenhar, porque eu não dava celular pra elas quando elas eram pequenas, né? Minhas filhas só tiveram acesso ao celular com 6, 7 anos. Então eu não fui uma mãe que deixava minhas filhas no celular pra fazer as coisas. Então eu realmente participava, eu realmente brincava com elas, eu realmente contava história, eu assistia filme, porque elas não tinham celular. Então elas desenhavam muito, né? Tinta e tal. E tem a mesinha, assim, a gente no porão, a Sofia ali desenhando, fazendo as coisas, e eu comecei a cultivar isso. Eu me lembro da gente assistindo Galinha Pintadinha, uma TVzinha de tubo que tinha lá, e dançando com elas. E esse movimento de, tipo assim, pera, a vida não é só esse dinheiro que tá faltando. Pera, a vida não é amanhã a comida, né? E a Bíblia fala sobre isso. Não se preocupeis com coisa alguma, porque a preocupação é diferente de fé. Ou você tem fé, ou você tá preocupada. Ou você confia, ou você duvida. Não tem como servir dois senhores, entende? Então não se preocupeis com comer, beber e tal. Você tá fazendo a sua parte, você tá fazendo, você tá plantando, você tá... Cara, confia que aquilo que você tá fazendo é suficiente. Porque tem gente que faz na falta, no medo e nunca é suficiente. Então eu comecei a voltar a cultivar. Eu me lembro de levar elas num parquinho e botar uma toalha assim, ir lá contar historinhas pra elas. A gente já tava morando lá no porão nessa época. E aí a gente foi lá e levou umas coisinhas assim, boba, pra fazer um piquenique, nem tinha muita coisa. Mas eu comecei a cultivar esses hábitos de pausa, porque só pode descansar quem tem. Só pode ter momento de tranquilidade quem tem fartura, abundância. A abundância te permite descansar. Então eu disse, bom, eu vou me permitir então fazer as coisas com calma. Eu vou começar a preparar o café tranquila, a ter paciência com as minhas filhas, porque eu fiquei muito nervosa nessa época do porão, antes de ir pro porão, né? Nossa, eu ficava muito nervosa porque eu tinha coisa pra resolver. Era criança que chorava, era mamadeira, era fralda pra trocar. E era gente cobrando, e eu era sozinha ali, eu não tinha com quem deixar as crianças. Nossa, foi um momento muito difícil, e eu ficava muito nervosa. E muitas vezes eu descontava isso nas crianças, né? Então ali eu comecei a fazer um caminho de volta, assim, não, eu preciso ficar calma. Porque se eu ficar calma, eu tô comunicando pra vida, pra Deus, pro universo, que eu sei que eu não tô sozinha. E que tudo vai dar certo. E foi muito incrível, assim, porque eu me lembro como se fosse hoje, né? Uma senhora que eu nunca vi na vida. Ela parou com o carro na frente da nossa casa e ela começou a tirar um monte de sacola. Eu não sei se alguém contou, eu não sei. Se alguém contou, se Deus tocou, eu não sei. Mas ela começou a trazer, né, um monte de sacola. Uma senhora velhinha mesmo, ela tava sozinha no carro. Nunca vi aquela mulher. E ela trouxe um monte de sacola e disse assim, eu só vim te entregar isso aqui. E ela foi embora. Eu nunca mais vi ela na vida. E naquelas sacolas tinha carne, tinha gelatina, tinha chocolate, né? Quanto tempo que meus filhos não comiam chocolate. Então eu sinto que naquele fundo de poço, o último que eu vivi, o tempo todo
Deus estava cuidando de mim, porque eu tinha tanta coisa para aprender sobre mim naquele fundo de poço, sobre comportamentos financeiros, sobre pressa, sobre dívida, consumismo, e que se ele me tirasse dali, se Deus não permitisse que eu passasse por aquilo ali, eu não ia crescer. Eu jamais ia conseguir viver o que eu vivo hoje, porque aquele período foi um período de muito aprendizado, de assumir muita responsabilidade sobre qual era a minha parcela mesmo de responsabilidade de estar colhendo tudo aquilo que eu estava colhendo. Quantas vezes eu deixei a minha saúde, o meu corpo de lado para trabalhar, porque eu botei o dinheiro acima de todas as coisas. Quantas vezes eu virei a noite trabalhando e não dei o descanso que o meu corpo precisava, porque de novo eu coloquei o dinheiro acima de todas as coisas. Então, aquele período eu aprendi que num fundo de poço é uma excelente pepita de ouro pra gente aprender algumas coisas que a gente precisa. Mas ali eu percebi que eu precisava aprender a confiar e que era possível viver num ritmo desacelerado, né? Porque quando a gente tá na correria, correndo, às vezes a gente tá fazendo isso baseado na falta, no medo de não ter, no medo de não conseguir. Então, fazer as coisas tranquila, dormir bem, parar para comer com calma, isso é uma frequência de quem tá na confiança. Porque o desespero, ele é correria, o desespero, ele é uma ansiedade, o desespero é ligar para todos os bancos pedindo empréstimo, ligar para todas as pessoas, falar para todo mundo, isso é desespero. E aonde tem desespero não tem confiança, aonde tem desespero não tem fé. Então, esse hábito de fazer as coisas com mais calma foi algo que eu trouxe pra minha vida, né? Hoje, agora são 11 horas da manhã, agora que eu comecei a gravar, a gente já tomou o nosso café da manhã tranquilo, sem celular na mesa, pra não é comer e ficar assistindo alguma coisa, não, é realmente apreciar, agradecer a comida. E quando você vai fazendo isso cada dia, eu pensava assim, eu não tenho dinheiro pra pagar minha dívida, eu não tenho dinheiro pra comprar comida de amanhã, mas eu sou grata porque hoje, só por hoje, a gente tem absolutamente tudo que a gente precisa. A gente tem um teto, a gente tem, né, uma pessoa que alugou um porão pra gente com nome sujo, com todas as dificuldades que eu tava vivendo financeira naquele dia, e podia ser muito pior. Então, quando você começa a desacelerar, você começa a agradecer e ver que talvez pra hoje a gente tenha tudo o que precisa pra lidar com aquela situação. Então é meio aquilo, né? Só por hoje, tá? Bom, o terceiro hábito que eu desenvolvi num fundo de poço, que eu acho que a maioria das pessoas acaba desenvolvendo, é alimentar o espírito. E quando eu falo alimentar o espírito, não tô falando necessariamente de ir para uma igreja ou tal, mas quando você olha e parece que tudo tá desmoronando, tudo tá caindo e nada tem solução, o jeito é confiar no impossível, no invisível, naquilo que a gente não consegue enxergar. Então eu sinto que todas as vezes que eu alimentei o espiritual, seja em cada momento de um jeito diferente. Então, quando eu tive aquela questão do trabalho, eu lembro que quando eu fizer aquele trabalho de macumba, eu já contei aqui, né? Eu cheguei a ficar internada 4 dias no hospital, com o corpo todo cheio de ferida, ferida em cima de olho, ferida na testa, ferida no rosto, ferida nos braços. Eu ficava amarrada ali, com os pulsos amarrados, porque eu tinha muita coceira. E nesses 4 dias os médicos não sabiam o que eu tinha. E eu me lembro que o Alex caiu de cama, minha avó ia lá, levava sopa pra ele. Ele doente lá, eu no hospital doente, os médicos faziam exame. Eles furavam as veias aqui, toda furada no pé. Eu me lembro de ter tomado em alguma veia, alguma coisa, medicação, em vários lugares do corpo. Minhas veias arrebentavam porque tava fraca. E eu me lembro de entrar uma senhora no quarto, num dia que eu tava internada, no último dia. E ela entrou lá na porta, ela falou assim, posso fazer uma oração por ti? Aí eu falei, pode. Essa mulher entrou na porta do hospital e ela botou as mãos assim, né, na minha cabeça e ela fez uma oração. Eu não sei explicar pra vocês, e nem os médicos sabem explicar, mas foi como tirar com a mão. Daquele dia em diante, o meu corpo começou a cicatrizar, a coceira começou a passar, eu recebi alta sem saber o que eu tinha.
Então, eu acredito que existem questões que são espirituais e que um fundo de poço, às vezes, existe uma maldade no mundo. E a magia nem precisa ser um trabalho, né? Não sei, em cemitério, nesses lugares, como é que faz. Mas às vezes uma pessoa mal intencionada, uma inveja, uma coisa, se o teu campo estiver aberto e isso entrar, né? A própria Bíblia diz, a nossa guerra é invisível, né? Não é aqui na Terra, não é visível, é contra o invisível. Então eu acredito que num fundo de poço a gente precisa se apegar e confiar e acreditar em alguma coisa e alimentar o espírito. E eu me lembro que nesse período que eu e o Alex a gente tava, que eu não conseguia emprego, que todo dia eu ia nas agências, tudo, não achava emprego, ficava, né, doente e tudo mais. Eu fui numa igreja e uma senhora falou assim, olha, fizeram um trabalho. Eu digo, não, eu sei, porque tinha um sapo na frente com a boca costurada na nossa porta e tal. Muito forte e tal, pra vocês separar e pra pegar, ficar doente, enfim. E eu acreditava naquilo ali, né? Então, como que você faz? Eu não gosto da ideia de pagar o mal com o mal. Jamais alguém pode fazer alguma coisa pra mim e eu vou procurar alguém pra devolver trabalho. Nossa, jamais. Eu nunca vou fazer, porque eu acredito muito na lei do retorno, sabe? Eu acredito que tudo que fizeram pra mim, em algum momento vão receber de volta. Mas, existe um poder, né, de Deus de cuidar daqueles que o buscam. E eu sempre tive muito conflito. Talvez um dia eu traga esse assunto sobre Deus aqui no canal, mas eu sempre tive dificuldade de entender como Deus trabalha. Eu acho que eu fui entender Deus melhor depois que eu tive filhos, assim, né? E eu sempre pensava, por que Deus permite determinadas coisas? Por que a gente pega algumas coisas, assim, tipo esse trabalho, né, espiritual. Só que assim, eu como mãe, eu posso proteger minhas filhas. Eu como uma mãe abundante, que sou uma pessoa próspera, toda vez que minhas filhas estão comigo, elas vão beber essa fonte de prosperidade. Elas vão comer o que tem vontade, né? É diferente da vida que elas têm hoje, né? Que elas não vão no mercado sempre, elas não comem o que querem, não têm essa liberdade. Mas quando elas estão comigo, elas têm isso. Elas podem comer o que quiser, a gente vai no mercado, compra todinho, compra suco, compra não sei o que, compra açaí. E a mesma coisa quando elas estão perto de mim, eu posso proteger elas. A mesma coisa quando elas estão perto do pai delas, o pai delas pode proteger elas. Só que se elas crescem e têm livre-arbítrio, elas podem querer andar sozinha e vão precisar andar sozinha. Às vezes a gente não vai conseguir proteger, a gente não vai conseguir alcançar, porque elas vão ter que aprender a se proteger sozinha. A mesma coisa eu penso de Deus, assim, né? Quando a gente fica distante de Deus, é um livre-arbítrio. Ele não pode nos proteger, porque Deus respeita muito o livre-arbítrio, né? Você quer ir sozinho? Você quer andar com a própria perna? Anda, né? Você quer conquistar com a força do teu braço? Conquista, né? Mas se você contar comigo, pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo. Então eu sinto que todas as vezes de um fundo de poço, quando a gente procura Deus de alguma forma, ou seja lá quem você acredite que tem uma força sobrenatural, porque eu acredito muito que Deus faz o impossível quando a gente faz aquilo que é possível, eu acho que fica mais fácil para lidar com aquela situação, né? Eu me lembro que nesse período também de fundo de poço ali de quebrar, de ordem de despejo, eu ainda estava naquela casa que eu precisava sair. E eu me lembro que eu comecei a realmente não ver uma solução. Eu disse que, bom, eu não tenho condição nem física, nem emocional, eu não tenho saúde mais pra cuidar das minhas filhas, né? Eu andava com um bilhetinho na bolsa porque eu tinha crises, então eu tinha que botar um remédio embaixo da minha língua quando eu tivesse crise. Eu só choro, tinha uma época assim que eu só chorava. E eu disse assim, bom, as minhas filhas, elas têm uma família, né? O pai delas é uma família, ele é um pai incrível e a família também é uma família muito presente, né? Todos são muito presentes, as primos, os tios das minhas filhas, assim, diferente do meu lado ali, né? Que eu não tenho essa mãe que procura minhas filhas, mas a parte do pai delas, nossa, é incrível. Os irmãos dele procuram elas, ligam e tal. Agora elas estão de férias na casa do tio lá, do tio Diego. Então eu pensava assim, nossa, eu consegui dar para minhas filhas uma família assim que eu acho que eu sentia um pouco de falta. E elas não vão precisar de mim. Eu sei que pode parecer um pensamento egoísta, mas eu tô aqui pra falar a verdade, né? E eu preciso dizer que é exatamente isso que passou na minha cabeça, né? Como que eu vou ajudá-las debilitado do jeito que eu tô? Tomando um monte de remédio,
sem saúde, eu tava sem saúde, emocionalmente muito abalada, porque era muita cobrança, eu não sabia onde eu ia morar ainda com elas, saindo daquela casa, não sabia como ia sustentar elas, né? Tinha pensão, mas não dava pra pagar aluguel, a pensão não dava pra sustentar completamente a vida delas. E eu comecei a cogitar realmente né, tirar ali a minha vida, assim, comecei a pesquisar sobre, né, o que eu poderia tomar, que enfim. E eu me lembro que eu cheguei a contar isso pra uma amiga muito próxima, assim, que eu sabia que ela ia me ouvir e respeitar. E no dia que eu pensei, né, em fazer o que eu ia fazer, assim, eu ouvi uma voz, foi no quintal da casa que eu morava, assim, era brita. E é como se uma voz tivesse falado no meu ouvido que tudo ia ficar bem e que não era o meu momento de ir. E aí, daquele dia em diante, eu disse, bom, né, eu acho que não é pra ser, porque eu já tinha tomado alguns remédios, eu achava que o meu órgão ia parar, eu já tentei, né, eu sou uma alma, infelizmente eu sou uma alma suicida, assim, eu já tomei vários remédios, acho que eu tomei mais de 30 comprimidos de amoxicilina de uma vez, eu não tive que fazer nem lavagem, como que explica isso? Não sei. Não tive que fazer nada, assim, e eu tomei muita medicação porque eu queria que meus órgãos parassem, eu não queria mais viver. E nada aconteceu. Não era pra ser, né? Graças a Deus, hoje eu tô aqui, eu amo viver, já faz muitos anos que eu não penso nisso e nem passa na minha cabeça, assim, mas já tive muita vontade de tirar a minha vida e já tentei contra a minha própria vida, né? E nesses momentos de crise, que eu tô falando, gente, de fundo de poço, eu tô falando de verdade, assim, já tive momentos, assim, de fundo de poço, assim, que, meu Deus, assim, é a fé que sustenta a gente, muitas vezes. Porque muitas vezes você vai olhar e você vai abrir o armário e não tem arroz, e não tem açúcar, e não tem café. Ou às vezes é um diagnóstico que você não tem o que fazer. E aonde você vai se apegar? Então, o terceiro hábito de alimentar o espírito, seja fazer uma oração, ainda que você não duvide. Só que nessa hora, esse momento nos molda pra gente também entender o que a vida quer nos ensinar, ou Deus, se você preferir. Porque no começo da queda, eu fui pro meu lado de prepotência e arrogância. Poxa Deus, como tu tá me deixando passar por isso? Ao invés de eu pensar, o que em mim criou isso? Na hora de comprar, eu não perguntei pra Deus se devia comprar. Na hora de torrar todo o dinheiro, eu não perguntei pra Deus se eu devia torrar. Aí eu quero que Deus me socorra como uma menina mimada e me prive de tudo aquilo que eu estou passando, que foi eu mesmo que plantei com o meu livre-arbítrio, e eu quero que Deus me salve. E aí eu não aprendo nada, porque daí eu vou lá e repito. Tudo aquilo que a gente não aprende, a gente repete. Padrões, né? E eu ia fazer tudo de novo. Então, no ápice da minha soberba, no começo da queda, eu queria que Deus me salvasse daquilo, me privasse de toda a dor que eu tava sentindo, toda a vergonha que eu tava sentindo e a humilhação que eu tava me sentindo, né? Só que chegou um momento da vida ali, que eu já tava ali no porão, que eu já tava ficando mais calma ali, né? Que eu comecei a ver os meus erros e digo, bom, eu preciso aprender alguma coisa aqui. E hoje eu agradeço muito a Deus, assim, por ter me ensinado, por não ter me tirado de lá, por não ter mandado aquele dinheiro que a pastora disse que Deus ia mandar um dinheiro, que aqui tá tudo, que ia me honrar. Eu não tenho honra quem tem honra, né? Mas não quem faz tudo errado, não tem controle financeiro, não tem administração financeira. E ainda ia pra igreja pra Deus realizar as minhas coisas como se Deus fosse meu servo, né? Então, esse terceiro ponto, assim, de esse hábito de alimentar o espírito e confiar. E fé mesmo, fé é acreditar naquilo que a gente não vê, né? Naquilo que a gente não consegue. Então acreditar que amanhã vai ser melhor, e confiar e pedir pra Deus sabedoria, né? Deus me ajuda só por hoje a ter sabedoria, me ajuda como lidar com isso, me ajuda a encontrar uma solução, me ajuda o que eu posso fazer hoje direito, né? Qual é a semeadura nova que eu posso fazer para que eu não viva mais isso aqui amanhã na minha vida, porque eu não quero mais viver isso aqui. Então, como que eu posso? O que eu posso? Me ajuda a fazer uma boa semeadura, me ajuda a fazer boas escolhas financeiras para que eu comece uma semeadura diferente.
Então, ao invés de eu começar, de eu pedir para Deus uma solução, porque antes a minha oração era um dinheiro emprestado, conseguir um empréstimo com nome sujo, procurar uma solução para resolver com aquele dinheiro uma cagada que eu fiz, eu comecei a orar e pedir: Deus, como que eu posso plantar diferente? O que eu posso fazer hoje diferente para colher diferente amanhã, né? Me dá sabedoria na semeadura de hoje, por favor, me ajuda a fazer uma semeadura diferente. Porque eu comecei a entender Deus desse lugar de livre-arbítrio, de alguém que ensina, que cuida, né? Então, o fato de eu saber que só por hoje eu não estava fazendo uma dívida, só por hoje eu não estava fazendo empréstimo, só por hoje eu não estava vivendo naquele piloto automático de repetir um padrão, eu já sabia que ali na frente eu ia fazer uma colheita diferente. Então isso foi trazendo uma paz pro meu coração e uma esperança de que um dia eu ia começar a enxergar uma luz e que um dia eu ia acordar e as coisas iam estar diferentes, né? Inclusive, nesse período, eu parei completamente com os meus remédios controlados e eu não tive mais nenhuma crise. Eu literalmente, assim, teve um dia que eu acordei, né, fui comendo com calma, fui começando a cuidar do meu corpo, que não descansava porque eu trabalhava muito, comecei a dormir bem, comecei a comer nada muito, mas comecei, né, a fazer a refeição com calma, comecei a cultivar esse cuidado com o espírito, eu comecei a me sentir bem. E eu comecei literalmente assim, não vou mais num psiquiatra, até nem tinha mais dinheiro, né, pra comprar um remédio, pedir remédio e tal. E eu nunca mais tive crises, eu comecei a cuidar mesmo, a dar aquilo que o meu corpo precisava. E fui melhorando, assim, fui melhorando. Então, assim, cuidar do espírito, né? Orar, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus direção, pedir a Deus, assim, fazer uma semeadura melhor. O que eu posso plantar hoje para não colher mais isso? É algo que pode ajudar, né? Então, isso foi um ponto um hábito que me ajudou muito nesse fundo de poço. Assim como aquela senhorinha aceitar a oração dela, isso tudo é espiritual, né? Ajuda a gente a ir pra frente, tá? E o quarto hábito, oh meu Deus, falei, né? E o quarto hábito que eu criei e que me ajudaram a sair do fundo do poço foi pensar no futuro, muito mais do que no passado e muito mais do que naquela situação que eu estava vivendo. Quando a gente tá passando por um momento difícil, eu não tô falando no caso da morte da minha filha, tá? Mas no caso da morte da minha filha, eu também tive que pensar no futuro e eu já vou explicar como. Mas quando a gente tá passando por uma situação difícil, como... Ai, gente, tá doendo aqui o negócio, deixa eu botar mais pra trás. Financeira e tal, de não conseguir, né, sair de um lugar. Às vezes a gente se identifica tanto com aquela situação, que era eu que ficava nervosa, descontava nas crianças, que não tinha culpa daquilo, porque a gente tá identificado com aquela falta, com aquela dor. Só que daí eu aprendi sobre o efeito eco na lei da atração. O que é o efeito eco? O efeito eco é assim. Vamos imaginar que um cara foi lá e assaltou um supermercado, né? Ele assaltou um supermercado. E ele é assaltante, Então, se ele é assaltante, ele faz assalto. E um dia ele foi pego, né? Ele fazia tanto, fazia, dava sempre certo. Um dia deu errado, ele foi pego. Porque é assim, né? Enquanto tá dando certo, as pessoas vão fazendo errado. Enquanto tá dando certo, fazer um monte de dívida, tentar cartão de crédito, vai fazendo errado. Aí chega uma hora que cai, né? Chega uma hora que a colheita vem. E aí ele foi preso. Quando ele foi preso, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e ele decidiu que ele não quer mais ser um assaltante, né? A pessoa veio com dívida, não deu conta, não quero mais ser endividada, né? Eu não quero mais ser a pessoa endividada. Isso anula a sentença dele por aquilo que ele já fez? Não anula. Então, por alguns anos na cadeia, ele vai colher o que ele fez, o que ele plantou lá atrás, a condenação. Ele vai cumprir. E aí, o que vai determinar se ele não vai mais colher isso ou não é o que ele vai plantar a partir dali, a boa conduta dele. É a mesma coisa a dívida. A qualquer momento, o endividado, ele precisa sair, quebrar o ciclo de parar de fazer dívida. Só que isso quer dizer que porque ele mudou e ele decidiu que ele não vai ser mais uma pessoa endividada, aquelas dívidas que ele fez no passado vai sumir? Não vai. Então, o efeito eco é o quê? É quando a gente tá colhendo algo que a gente plantou lá atrás. Então, eu comecei a entender que tudo aquilo que eu tava colhendo era a colheita de uma semeadura que eu já tinha feito. Então, eu precisava fazer uma nova semeadura até que eu não tivesse mais o efeito eco da semeadura passada. Então, chegou um momento que eu paguei minhas contas, não tinha mais gente cobrando. Chegou um momento
que eu comecei a cuidar da saúde do meu corpo, entregar aquilo que o meu corpo precisava para funcionar. O meu corpo já não tava mais pifando, já não tava mais dando ruim, tava fazendo a manutenção igual o carro, né? Precisa de lubrificação, precisa de água, precisa de óleo, precisa de tudo para funcionar bem. O nosso corpo é igual. Então, se a gente não cuida, ele vai pifar. E se um dia ele pifar por falta de cuidado, porque a gente deu muita gordura ou muita coisa, não dá pra querer que ele melhore da noite pro dia. Você vai começar a cultivar bons hábitos e aí vai colher lá na frente um pouco mais de saúde. Mas eu comecei a entender que aquela realidade ali, ela já tinha sido criada. E eu não podia mudar mais o que eu fiz no passado. Eu já fiz a dívida, eu já fiz os empréstimos, eu já comprei mais do que podia, eu já fiz. Então agora, ficar chorando por isso não vai mudar. Então agora eu tenho que pensar, o que eu vou plantar hoje que não faz eu colher mais isso aqui que eu não quero? Eu tenho que ter uma postura diferente, eu tenho que ter um comportamento diferente, eu tenho que fazer uma escolha diferente, eu tenho que olhar para uma direção diferente. E aí eu vou ter uma colheita diferente. Então olhar para o futuro é parar de ficar lamentando o que aconteceu e o passado. Então no caso da Alexia, né? Eu me lembro como se fosse hoje, assim. Eu fui visitar um primo meu e eu falei pra ele, nossa, não sai da minha cabeça ela naquele hospital, na cama, com um monte de aparelhos, só de fraldinha. E os últimos dias dela, aqueles últimos dias no hospital, não consigo tirar isso da minha cabeça. E aquilo me causava uma dor, a morte dela, né, aquele momento. E aí ele falou assim, mas por que ao invés de tu pensar na morte, tu não pensa nesse 1 ano que vocês viveram juntas, né? E tudo, eu me veio uma imagem dela no andador, assim, que ela levantava as mãozinhas e vinha correndo, assim, sabe? Quando o Alex chegava do serviço, ela fazia assim com as mãozinhas, assim, ela era muito apaixonada pelo pai dela, assim. Por que você não lembra dos momentos bons que você viveu com ela, né? E do que ela te trouxe? E ali virou uma chave, assim. Então ali eu entendi também que se eu ficasse remoendo a morte da minha filha e o que aconteceu, eu não ia sair daquele fundo de poço. Eu tinha que agora, ok, eu tive uma filha linda, maravilhosa, mas como que eu posso viver sem ela agora? Isso é futuro. Como que eu posso viver sem a Alexia na minha vida? Sem esse filho na minha vida hoje? O que eu tenho que fazer? Como que eu vou aprender a viver sem ela? Que é praticamente o fim de um relacionamento, né? Como você vai viver sem aquela pessoa agora? Criar uma rotina sem aquela pessoa. Isso é futuro. Então, eu olho pro meu passado e vejo, nossa, eu colhi dívida, eu plantei dívida, eu tô colhendo tanta coisa, eu não cuidei do meu corpo, da minha saúde, eu coloquei um monte de cigarro, nicotina pra dentro. Ok, futuro. O que eu quero colher amanhã? Ah, eu quero colher saúde. O que eu preciso fazer hoje para colher saúde amanhã? O que eu preciso comer hoje para colher saúde amanhã? Ah, eu quero colher dinheiro guardado. O que eu preciso fazer hoje para ter dinheiro guardado amanhã? Eu não quero mais ser uma endividada. O que eu preciso fazer hoje para não ser uma endividada? Eu preciso não fazer dívida. Então, pensar no futuro me trouxe uma esperança e do que eu queria colher amanhã, sabe? Para onde que eu tô indo? O que eu quero viver? E aí você para de se identificar tanto com o passado, quanto com aquele limbo do fundo do poço, daquele momento, que é um momento de dor. E você começa a ter uma esperança, porque você começa, o que eu quero amanhã? E esse amanhã, essa visão de para onde você tá indo, que começa a se formar na sua cabeça, vai te dando entusiasmo para você acordar todos os dias e fazer uma nova semeadura. Então, desenvolver o hábito de olhar para o futuro é algo que eu carrego até hoje, mesmo não estando no fundo do poço. A gente sempre tem uma visão, tudo que a gente está fazendo hoje é baseado no que a gente quer colher amanhã. Então, amanhã a gente quer colher imóveis de Airbnb e a gente fez escolhas na nossa vida para amanhã colher esses imóveis que a gente um dia vai plantar, né? Então, tudo que eu faço hoje, eu não vivo assim, amanhã a Deus pertence. Não. Tudo que eu começo a ver, tudo que eu começo a ouvir, tudo que eu começo a alimentar no hoje é baseado no que eu quero colher amanhã. Então, todos os vídeos, o movimento de gravar aqui todos os dias é baseado no que eu quero colher financeiramente com o YouTube amanhã. A criação de cursos, de produtos, de projetos é baseado no que eu quero colher amanhã. Então, assim, o que você está vivendo hoje não tem mais como mudar, porque é uma colheita de algo que passou. Então agora, seja lá o motivo do seu fundo do poço, seja um casamento que acabou, como que eu posso viver
agora sem essa pessoa. Você vai precisar criar uma nova rotina, aprender a ir no cinema sozinha, a ir jantar sozinha, fazer novos movimentos sozinha, para criar uma nova rotina sem aquela pessoa. Mas ficar chorando que aquela pessoa voltar, tipo, talvez nem seja interessante que ela volte, sabe? Talvez pra mim não era interessante continuar naquela casa ou continuar naquela vida que eu tava vivendo de confeitaria. E se eu não tivesse me rendido, ok, eu não posso mudar mais nada aqui. Como que eu posso criar algo novo? Se eu não tivesse olhado para uma nova direção, talvez eu tava lá naquele limbo ainda, forçando uma confeiteira, tentando morar numa coisa que eu não podia sustentar, sabe? Então, aceitar o que foi faz com que você consiga olhar para fora. E o fora é o sair desse fundo de poço, né? E fazer uma nova semeadura no momento presente. Então, pra mim, assim, esses 4 hábitos que acabaram não ficando só lá no fundo do poço, né? Eles passaram a fazer parte da minha vida. Até hoje eu não falo dos meus problemas. Se eu falo dos meus problemas, eles já estão resolvidos. Então, tipo, foram coisas que eu já superei, foram coisas que eu já vivi. E eu não tenho grupos de WhatsApp, eu não tenho pessoas que eu fico falando da minha vida e contando o que tá acontecendo comigo. Eu resolvo onde tem que resolver. Tem gente que não precisa saber das coisas. Então até hoje eu tenho essa postura que eu aprendi no fundo do poço. Até hoje eu busco fazer esse movimento tranquilo, viver de forma tranquila, alimentar o espírito, conversar com Deus, agradecer, pedir sabedoria na nova semeadura e pensar no futuro, tá? Então eu acredito muito que você todos os dias fazer um pouquinho desses 4 hábitos, isso vai melhorar em como você se sente. Quando você melhora o que você sente, como você se sente, porque a gente atrai aquilo que a gente é, aquilo que a gente é o que a gente sente, é o que a gente fala, é o que a gente vê e é o que a gente ouve e é o que a gente faz. Então isso é o conjunto de quem a gente é. Então se você alinha o que você sente com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, você está criando uma nova assinatura energética no mundo e automaticamente você vai atrair outras situações e outras coisas. E quando eu comecei a fazer isso, eu atraí a oportunidade, né, de fazer um curso de coach, estava numa situação extremamente ruim, e eles, né, rebolaram ali, fizeram várias possibilidades, e as coisas começaram, o canal começou a crescer, as vendas começaram a acontecer, então o negócio foi andando assim, mas começou naquele fundo de poço, né? Tanto que o meu canal de 400 mil inscritos, ele foi criado com o meu celular do fundo do poço, um J7. Então eu já mudei ali, porque a Dani no passado teria comprado um celular mais novo para começar na internet. Mas não, eu comecei na internet porque eu não queria plantar mais dívida. Então eu decidi que eu ia fazer com o celular que eu tinha, porque eu não queria ser mais uma pessoa endividada. Então eu parei de comprar parcelado. Então assim, ali eu já tava feliz, porque eu vi que eu tava diferente, né? Eu já tava dominando ali bastante do meu ego. Então é isso, tá? Eu desejo de verdade que esse conteúdo tenha ajudado vocês que estão passando por um momento desafiador. E eu sei que momentos desafiadores, eles não passam rápido, eles não passam da noite pro dia. Todos os dias a gente vai lá, acorda pra ver se só por hoje tem alguma coisa nova, alguma coisa diferente. A mudança, ela é muito sutil, ela não é da noite, não é radical, não é ai amanhã, não, é um processo. Mas se você alinhar esses 4 comportamentos, eu tenho certeza que logo, logo você vai começar a voltar a sorrir, você vai voltar a ter esperança, você vai voltar a acreditar que essa situação vai passar e que a vida, ela vai te trazer novas oportunidades, novas situações, tá bom? Então é isso, a gente se vê em breve nos próximos vídeos.